Bom dia. Que bom sentir-vos aí desse lado. Eu espero que o programa Juntos pela Saúde esteja a ser do vosso agrado. Façam-nos chegar os vossos comentários, críticas ou sugestões. Se alguém teve um AVC ou queira vir ao Juntos pela Saúde, será bem-vindo. É só contactar a Ângelos TV. Não se esqueçam que este programa se destina a dar-vos o conhecimento sobre os temas de saúde, neste caso um pouco mais relacionados com o acidente vascular cerebral, uma doença tão frequente e tão pouco conhecida das generalidades portuguesas. Gostaríamos sinceramente que o programa vos pudesse ajudar. Quanto melhor estiverem informados, melhor estarão preparados para enfrentar as diferentes doenças que temos vindo a falar ou das que ainda vamos falar no futuro. Hoje vamos abordar o tema dos triglicerídeos. O que são os triglicerídeos? Os triglicerídeos são um tipo de gordura que o corpo utiliza para obter energia. Os triglicerídeos são a forma mais comum de gordura. O corpo tem tendência a acumular os triglicerídeos em forma de gordura. Falo sempre que não necessita energia. Não o faz se conseguir gastar toda a energia que ingere. Se algum dia, habitualmente por jejum prolongado, ou por dieta com poucas calorias, ou por doença, o corpo necessitar de energia, a gordura acumulada irá ser utilizada de modo a fazer face às necessidades. Todos os alimentos ingeridos podem vir a ser transformados em triglicerídeos. Os que forem precisos serão utilizados. Os que não forem necessários irão acumular-se nos depósitos que os médicos chamam de adipócitos. Estes não são mais que células grandes cheias de triglicerídeos. O conjunto vasto de adipócitos forma a gordura que nós vemos nas pessoas com peso excessivo ou nos obesos. A imagem, por favor. Aqui temos um doente com excesso de gordura, temos aquele pneuzinho abdominal, e isto tudo é feito com aquelas célulazinhas que vocês veem ali, com aquele conteúdo amarelado que é cheio de gordura. Portanto, milhões destas célulazinhas de gordura, que nós chamamos de adipócitos, ocasionam aquilo que está ali, que é a gordura. Portanto, os triglicerídeos representam a nossa reserva de energia que o corpo irá buscar sempre que dela necessitar. Se nós ingerirmos mais alimentos do que o necessário, é grande a possibilidade de estar a engordar e de acumular mais e mais gordura e, por consequência, de mais e mais adipócitos e, por fim, de vir a sofrer triglicerídeos elevados, ou seja, de vir a sofrer de hipertrigliceridemia, outro nome para não decorar. Mais uma vez, em nosso saúde. Qual é a diferença entre o colesterol e os triglicerídeos? O colesterol é uma gordura natural do seu corpo que serve para formar células, para fabricar hormonas, vitaminas e bilis. Os triglicerídeos são gorduras provenientes dos alimentos e que servem para fornecer energia ao organismo. De onde vêm os triglicerídeos? Os triglicerídeos provêm de alimentos gordos, dos hidratos de carbono em geral e dos açúcares em particular. Após a sua ingestão, o fígado transforma os hidratos de carbono em triglicerídeos. O fígado é, pois, o maior fabricante de triglicerídeos. Quanto aos valores normais de triglicerídeos? Bom, os valores mais adequados situam-se abaixo de 150 mg/100. Entre 150 a 200 já são ligeiramente elevados. Acima de 200 mg são elevados e acima de 500 mg são muito elevados. Em raras situações, os valores de triglicerídeos podem chegar e ultrapassar os 1000 mg/100 e nestes casos originam, por vezes, pancreatite aguda, que é uma inflamação do pâncreas. Os triglicerídeos podem ser medidos ou determinados a partir dos 20 anos de idade e, se estiverem normais, devem somente ser repetidos a cada 10 anos. A partir dos 40 anos, devem ser medidos a cada 5 anos, se estiverem normais. Os obesos, os fumadores, os sedentários, os diabéticos, os alcoólicos, aqueles que sofrem de disfunção erétil e os que sofrem de doenças cardiovasculares devem medir os níveis de triglicerídeos e, obviamente, o colesterol total, o colesterol LDL e o colesterol HDL. Para que a determinação seja credível, é necessário que uma pessoa fique em jejum cerca de 12 horas. Alguns médicos podem pedir também a determinação de triglicerídeos a qualquer hora, e em especial após uma refeição, já que existem alguns doentes com níveis muito elevados após as refeições, que não são detectados em jejum. Acreditam estes médicos que
Uma grande elevação de triglicerídeos após uma refeição determina melhor o risco cardiovascular e estão associados a uma maior probabilidade de vir a sofrer de uma doença de coração. Quantas pessoas sofrem de triglicerídeos elevados? Entre 20% a 50% dos portugueses, dependendo dos estudos. Os triglicerídeos estão mais vezes elevados nos homens do que nas mulheres. Quais são as suas causas? A hipertrigliceridemia tem várias causas. A origem genética é geralmente devido ao aumento de produção de triglicerídeos no fígado. A hipertrigliceridemia familiar é uma das causas genéticas mais conhecidas e frequentes. A causa genética deve ser equacionada sempre que os seus valores subam acima dos 500 mg/cento. A causa mais usual de triglicerídeos elevados é, no entanto, a ingestão excessiva de comida, em particular de hidratos de carbono e gorduras. Outra causa importante é a diabetes. Existem ainda outras causas relativamente frequentes, como o alcoolismo crónico, a obesidade, o sedentarismo, o hipotiroidismo, a insuficiência renal crónica e, finalmente, os medicamentos, como a pílula contraceptiva e os corticoides. Os triglicerídeos elevados causam sintomas? Não. Nas situações associadas a grandes elevações de triglicerídeos pode surgir, todavia, pequenas erupções ou os pequenos tumores cutâneos que os médicos apelidam de xantomas. A imagem, por favor. Aqui está um doente com essas pequenas erupções, quase sempre à volta das articulações, sejam elas das grandes articulações ou de pequenas articulações. Em baixo vocês veem uma doente com a mão na barriga a dizer que está com dor de barriga, dor abdominal intensa, porque o pâncreas se inflamou. A inflamação de pâncreas é uma situação muito grave. A pancreatite aguda é uma doença potencialmente fatal. O doente pode também queixar-se de dores epigástricas quando os valores de triglicerídeos, como eu disse há pouco, se aproximam dos 1000 mg/cento. Se isto acontecer, é possível que o doente esteja a ter a referida pancreatite aguda, a tal inflamação do pâncreas que origina o aparecimento súbito de dores abdominais intensas nas partes mais de cima e, por vezes, com irradiação para as costas associadas a náuseas, vômitos, inchaço abdominal, suor e cor amarelada dos olhos e pele. E porquê é que os triglicerídeos podem fazer mal à saúde? Fazem mal à saúde de diversas maneiras. Podem ajudar a entupir as artérias, embora de um modo bem menos importante que o colesterol. Entopem mais se aos triglicerídeos elevados se juntar um valor de colesterol HDL baixo. Os triglicerídeos elevados fazem mal à saúde também porque podem acumular-se nos órgãos e originar certas doenças. A acumulação de gordura no fígado causa fígado gordo ou esteatose hepática. A imagem, por favor. Já vos mostrei no programa anterior esta imagem em que se vê nas zonas amareladas uma infiltração de gorduras, habitualmente de colesterol e de triglicerídeos, as duas gorduras ao mesmo tempo. Esta doença atinge cerca de 15% da nossa população. É muito vulgar, sobretudo na população que é obesa. Pode ser uma doença benigna, assintomática, mas há casos em que pode originar inflamação do fígado e, muitos anos depois, cirrose hepática. Estas evoluções são, contudo, invulgares. O fígado gordo é mais frequente se os indivíduos que sofrem de triglicerídeos elevados beberem quantidades apreciáveis de álcool, forem obesos ou sofrerem diabetes. Pode existir também uma predisposição genética para a sua ocorrência. Quem tiver uma fisionomia semelhante às que vão ser apresentadas nas imagens seguintes, sujeita-se a ter fígado gordo. Portanto, vêm estas barriguinhas enormes. Quem tiver estas barriguinhas enormes tem grande probabilidade de ter fígado com infiltração gorda, como vocês podem ver na imagem. A seguinte. Aqui estão neste caso, duas mulheres extremamente obesas, obesidade mórbida. É pior, é a mais grave das obesidades, porque origina uma limitação brutal dos seus movimentos e, habitualmente, estas pessoas ou têm o colesterol elevado, ou têm os triglicerídeos elevados, ou têm as duas gorduras elevadas. O fígado gordo ou a estetose hepática é geralmente diagnosticada através da realização de uma ecografia abdominal, usualmente requerida com outra finalidade. Portanto, excelentíssimos senhores, com triglicerídeos elevados há longos anos,
ou obesidade marcada, ou peçam ao vosso médico uma ecografia para saberem se têm fígado gordo, e se isso acontecer, está na hora de levarem a sério uma dieta salutar, como seja a dieta mediterrânica, de fazerem exercício físico, de deixarem as bebidas alcoólicas de lado, de emagrecerem e de tratarem com mais atenção os triglicerídeos elevados. E se for caso disso, a sua diabetes, está bem? Se o fígado começar a inflamar, vai ter problemas. Existem outros órgãos em que se pode constatar a infiltração gorda, também relacionada com a presença de triglicerídeos elevados, mas são situações menos problemáticas. Como é que nós vamos tratar os triglicerídeos elevados? Através da dieta. Coloquem no ar, por favor, as imagens seguintes que nos mostram alguns dos alimentos que devem ser retirados a todos aqueles que sofrem de triglicerídeos elevados ou até de colesterol elevado. Frituras, todo o tipo de frituras devem ser abandonados. Seguinte, batatas, todo o tipo de batatas, fritas, assadas, cozidas. Pão, este pão refinado, ou seja, o pão branco, já vos disse no programa anterior que o pão branco deve ser preterido, devem preferir o pão escuro. E o pão integral é sempre a maior preferência e se tiver sementes, tanto melhor. Depois há aqui um conjunto de alimentos que, ou seja, o arrozinho, como vocês veem ali, que não seja integral, obviamente, como é o caso, todas estas comidas, estes doces, esta doçaria, esta pastelaria, enfim, devem ser retirados aos doentes que têm triglicerídeos elevados. Seguinte. Estas sandes de pão de forma, que vocês veem, branco, enfim, com queijos, há ali umas verduras a tentar enganar o consumidor, mas é um alimento que deve ser, digamos, rejeitado por nós. Pizzas. Estamos na sociedade das pizzas e dos hambúrgueres, mas, meu Deus do céu, fujam delas. Lasanhas, fujam delas. O tal alimento que vai ser colocado nos 20 piores alimentos que jamais alguém deve ingerir. Salsichas. Seguinte. Os croissants, todos os folhados, já disse há pouco, têm imensas gorduras saturadas, imensos triglicerídeos, imensos sal, imensas calorias, enfim, são alimentos que não têm nenhum valor nutricional. Seguinte. Panados, sim, panados, estão cheios de gorduras, sejam de peixe, sejam de carne, e com aqueles molhos industriais, é terrível ingerirmos isto. Seguintes, vocês veem ali sim aquelas, como é que eu vou chamar aquilo, são aqueles panadinhos que se costumam estar industrializados, confeccionados industrialmente, quer de um lado, quer do outro, e que são terríveis. Não sei se não vão ficar nos 20 piores alimentos também, que jamais devem ser ingeridos. Seguinte. As massas que não sejam integrais, são hidratos de carbono. Nós comemos isto, passado um bocado isto é transformado em açúcar, dá-nos uma fome terrível e parte disto é transformado em triglicerídeos. Portanto, estamos a comer açúcar e triglicerídeos. A seguir. Todos os óleos, os molhos industriais do lado direito. Aquelas sardinhas eram belíssimas, não deviam ser, eram fritas daquela maneira, porque está cheio de gorduras. E depois temos que ir para os leites magros. Os salgadinhos, já falámos das más consequências de comermos este tipo de produtos, muito calóricos, muito sal, muitas gorduras saturadas, muito colesterol, gorduras saturadas e triglicerídeos, obviamente. Seguinte, manteigas, lá estão elas, os ovos, todos os derivados dos laticínios, os Coca-Colas e outros refrigerantes, os queijos, devemos abandonar os queijos, quem sofre triglicerídeos não pode comer queijo de maneira nenhuma, e atenção, as bebidas alcoólicas devem ser muito restringidas nos indivíduos que têm triglicerídeos elevados. Cá estão todos os produtos de charcutaria também, cheios de produtos químicos e cheios de gorduras saturadas. As carnes, todo tipo de carnes. Tudo que é enlatado, nós estou sempre a falar dos produtos processados, industrializados, são fáceis de encontrar, mas são terríveis para a nossa saúde. Todo tipo de conservas, este tipo de conservas, estou a falar de indivíduos que têm triglicerídeos elevados, está bem? Noutras circunstâncias não serão assim tão maus.
O açúcar é transformado rapidamente em triglicerídeos, a menos que nós façamos atividade física intensa e de maneira a evitar a acumulação em forma de energia dos triglicerídeos. Este tipo de doces, também todos vós admitis isso, gomas e gomazinhas e todas estas bolachinhas, está tudo cheio de vários tipos de gorduras. Já falámos também sobre os sorvetes, também tem imensos triglicerídeos, imensas calorias. Estes bolos industriais estão cada vez mais populares, mas realmente é um atentado em termos nutricionais. Evitem-nos ao máximo. Façam bolos em casa. Todo o tipo de refrigerantes, repito, sejam eles quais forem, uns até parecem mais apetecíveis. Reparem nesta linda imagem que uma determinada refrigerante é transformado em açúcar. Isto é água com açúcar, com alguns corantes, não passa disso. Seguinte, é evidente que os indivíduos que sofrem de triglicerídeos elevados não podem beber tantas bebidas alcoólicas. O máximo, como eu vos disse, os dois copinhos de vinho tinto, se for homem, 2 cervejinhas e 50 ml de um líquor qualquer. Se for mulher, metade disto. Lembremos dos nossos antepassados para percebermos o que é que eles se alimentavam. Plantas, vegetais, fruta, peixe, animais e ovos. Como podem constatar, só ingeriam gorduras de origem animal. Não necessitavam de açúcar, doces, bolos, enchidos, salgadinhos, panados, folhados, queijos, manteigas, molhos industriais, frituras, assaduras, bebidas doces ou alcoólicas para sobreviver. Por vezes a dieta não é suficiente e são necessários medicamentos. Os preferidos continuam a ser as estatinas, já que muitos conseguem baixar em cerca de 30% os valores de triglicerídeos. São também a primeira opção se o colesterol mau, o colesterol LDL, não sei se ainda se lembra, estiver alto. Nos doentes que sofrem de triglicerídeos e colesterol LDL elevados, a primeira gordura a tratar deve ser sempre o colesterol LDL e só depois se deve pensar em tratar os triglicerídeos elevados. Devem ainda ser usadas estatinas se o doente sofrer de vários fatores de risco vascular em simultâneo. Lembram-se quais são esses fatores de risco que são os mesmos que aceleram a aterosclerose e que temos vindo a falar nos programas anteriores? A diabetes, a hipertensão arterial, o abuso de tabaco, a obesidade, o sedentarismo e a má alimentação. Finalmente, as estatinas devem ser a primeira opção se o doente já sofreu de algum infarto de miocárdio, infarto cerebral por entupimento relacionado com a aterosclerose ou padecer de isquemia crónica dos membros inferiores, ou seja, a falta de circulação nas pernas de origem arterial, não varizes. Recordam-se? Nas situações em que não se verifique nenhuma das indicações, há pouco referidas, podem ser prescritos outro tipo de medicamentos, a que os médicos chamam de fibratos. São fármacos também eficazes e seguros no tratamento de triglicerídeos elevados, podendo fazê-los baixar em 30%, com a vantagem de serem produtos que mais podem fazer subir o colesterol bom, o colesterol HDL. Espero que se recordem. Em alguns casos mais graves, pode ser necessário associar aos fibratos as estatinas. Os doentes que se encontram medicados com estes 2 tipos de fármacos devem ser mais vigiados, na medida em que as dores musculares, a inflamação dos músculos e a inflamação do fígado são mais frequentes. Por esta razão, estes doentes devem fazer análises mais frequentemente ao fígado e ao CPK, o tal exame que nos diz se o músculo está inflamado ou não. Finalmente, estão à disposição dos doentes com triglicerídeos elevados os óleos de peixe, produtos menos eficazes que os anteriores, já que não conseguem baixar mais que 15 a 25% os valores de triglicerídeos e não mais de 5% os valores de colesterol LDL. Costumam, no entanto, ser bem tolerados. Na compra de óleos de peixe há que ser muito cuidadoso. Existem muitas marcas de óleos de peixe, uns mais, outros menos ricos, em ácidos gordos poliinsaturados, do tipo ômega 3, como o EPA e o DHA. Impressionei-vos com estes nomes, não foi? Isto não é preciso fixar. Mas só as siglas EPA e DHA
vos vão interessar porque estão muito claras na maior parte das embalagens. Aqueles produtos com menores concentrações dessas substâncias serão menos eficazes que os outros com mais concentrados. São habitualmente necessários 2 a 4 gramas de EPA e DHA por dia para se conseguir alguma eficácia. Quanto mais cápsulas se tomarem, maior será a redução dos triglicerídeos. Os óleos de peixe podem ser associados às estatinas ou até aos fibratos para aumentar a eficácia do tratamento. Nos doentes não controlados com estatinas ou fibratos e que permaneçam ainda com triglicerídeos acima de 500, são muitas vezes dados em conjunto. Aproveito os minutos que me restam para falar do desafio que vos tenho andado a falar. Andamos a pedir um voluntário por aldeia ou bairro que se responsabilize pela implementação das várias atividades físicas nessa região com caráter regular. Esse voluntário deverá desenvolver programas de atividade física, repito, com caráter regular. De outro modo, não poderá ser considerado. Na elaboração dessas atividades físicas ou mesmo brincadeiras, tenham em conta as várias infraestruturas aí existentes. Englobem nesses programas avós e netos. Aqueles que se voluntariarem serão nomeados como elos da Associação Portuguesa da AVC para a atividade física. Caso estejam interessados, contactem o número de telefone da Ângelos TV 249 000 400 e inscrevam-se, pois gostaríamos de vos ver nos Juntos pela Saúde. Por fim, a Associação Portuguesa da AVC gostaria de ter uma implementação cada vez mais nacional. Queremos mais delegações. Para que isso seja possível, são necessários, no mínimo, 2 médicos, 3 enfermeiros, 1 psicólogo, 1 nutricionista, 1 fisioterapeuta. Por essa razão, conto convosco. Se é médico, analista, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta ou terapeuta da fala, junte-se a nós. As pessoas não relacionadas com a área de saúde são também muito bem-vindas. Se está interessado em prevenir, apoiar as vítimas da AVC, sensibilizar a população no reconhecimento dos sinais precoces da AVC, fazer educação para a saúde ou efetuar investigação social e clínica, este é o voluntariado certo. Não hesite. Contacte a Associação Portuguesa da AVC, uma associação de voluntários sediada em Leiria. Muito bom dia e até ao próximo programa. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.